Durante o 11º Congresso Estadual do Sindiúti, realizado em Belo Horizonte, de 31 de maio a 3 de junho último, o sociólogo e cientista político Rudá Risse falou sobre o golpe e fez uma abordagem sobre o conceito de estado de exceção. Há uma série de juristas franceses que vem dizendo que nós estamos vivendo um período de um estado pós-democrático. Por que pós-democrático? Porque na democracia é a maioria que decide. Mas nesse momento no mundo, o que nós estamos vivendo é uma situação em que as estruturas de Estado, no nosso caso especificamente o judiciário, o executivo e o legislativo, se vinculam aos interesses do mercado financeiro. Veja, são autores, juristas reconhecidos, franceses que vêm discutindo isso. Mas eu prefiro usar um outro conceito, vou ser muito rápido nisso, como vocês estão vendo, que é um conceito de filósofos e juristas italianos. Não só porque eu sou filho italiano, mas porque vocês vão ver que se encaixa melhor na situação que nós estamos vivendo. É o conceito de estado de exceção. O que é um estado de exceção? No conceito atual, é uma ação do Estado que ele permanece ainda dentro de um quadro democrático, tem eleição, por exemplo, as instituições públicas funcionam, mas eles atuam nos intervalos da lei ou na lacuna da lei. A primeira vez que se percebeu esse estado de exceção mais recentemente foi logo após o atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos de 2001. E aí o Estado norte-americano começa a prender e atacar pessoas em função do que eles chamavam de terroristas ou de perigo para a democracia norte-americana. E começou a prender gente e levar para Guantánamo sem qualquer direito de defesa, sem ter advogados. O estado de exceção, portanto, é essa lacuna entre a lei, como é o caso do impeachment. A lei fala como é que se pode fazer um impeachment, mas a lei não diz que ao fazer impeachment, o vice que assume pode trazer para o governo quem foi derrotado pelas urnas. E quando então o senhor Temer assume o governo depois do impeachment e traz toda a política e os políticos que tinham sido derrotados nas urnas alguns meses antes, isso tem nome: golpe. Isso é golpe político. Desautorizou quem votou na urna, nós não valemos mais nada. E isso ficou tão claro que a partir da sua posse como presidente, ele começou a implantar reformas que 75, dependendo da reforma, a 90% dos brasileiros rejeitaram em todas as pesquisas do Ibope e do Datafolha. É esse o problema, nós suspendemos a democracia brasileira a partir daí. Esse é o nome que se dá para estado de exceção. Não é uma ditadura, isso que tem que ficar claro. Ele também falou sobre o que significa o golpe na área educacional. Primeira questão, que o golpe afeta profundamente a vida de todos nós educadores e mais vocês que são servidores públicos. É a emenda constitucional 95. É o maior absurdo da face da terra. É aquela emenda que congela por 20 anos os gastos primários. Significa que não congelou os gastos com o pagamento da dívida. Vocês entenderam aquela ideia, portanto, do mercado financeiro tentar abocanhar recursos públicos? Pois bem, sabe o que significa congelar por 20 anos os gastos primários? Significa que em 20 anos nós vamos triplicar o número de pessoas, de brasileiros com mais de 60 anos de idade. Isso significa que vai pressionar a Previdência Social. Veja, está congelado o gasto primário no todo, mas uma parte do que se gasta hoje, mesmo se tivesse passado a reforma do senhor Temer, mesmo que tivesse passado, ia aumentar o gasto total. Se você congela o bloco, mas tem um item que vai aumentar o gasto, significa que os outros itens vão perder dinheiro. E uma das áreas é a educação. Então, para que vocês tenham uma ideia mais nítida, países que congelaram o gasto primário por 3 anos, como a Grécia, tiveram aumento de suicídio.
tiveram aumento de doenças infecto-contagiosas que já tinham sido extintas. Nós tivemos aumento de problemas de depressão e AIDS. Quem fala isso é um dos maiores especialistas em estudo em gasto público e resultados sociais do mundo, David Stuckler, da Universidade de Oxford, que veio no Brasil falar isso. Em 20 anos nós vamos ter o mesmo gasto na área social que o Congo e que Madagascar. Nós vamos ser um dos países com menor gasto relativo na área social do mundo.